Ora, bom dia, meus amigos. Bom, tenho pouca coisa para dizer, porque, como sempre, as redes sociais e a política é o ataque cerrado às pessoas de bem, como tal. Agora, o Primeiro-Ministro, mais uma vez, eu gosto do Gonçalo Sousa e gosto dos outros todos, como sabem, mas pronto, as redes sociais tornaram-se a CMTV e a Rede Record lá no Brasil, que é o sensacionalismo, quer dizer, só os assuntos sensacionalistas é que vendem, é a Casa dos Segredos, é o Big Brother, eu vejo por mim, não é? Quando há sangue, o pessoal adora ver. Quando não há sangue, é o apresentador a falar com o Miguel Crocop, não é? Gosta muito de falar dos gladiadores, mas para ir lá bater com os costados na jaula do UFC ou num dojo de karaté está bem velha, são os covardes do costume. Isto é o habitual. É o vulgar Lineu, o Sr. Primeiro-Ministro, que é uma pessoa séria, já foi mais que escrutinado, e mais que escrutinado, e mais que escrutinado. Agora, foge dos jornalistas e do Gonçalo Sousa. O Gonçalo Sousa, desculpe lá, eu gosto muito de si, mas não fugiu nada, está farto até aos olhos de estar a dar satisfações a um povo que não merece nada, como é evidente, não é? Como a sua professora Maria Lúcia Amaral, que eu conheço muito bem, como sabem, foi minha professora, uma excelente professora, uma excelente senhora, e que agora parece que vai ter um AVC cada vez que aparece na televisão. Está tão horrorizada com a forma como é tratada sendo ministra. Ou seja, as pessoas, o Ricardo Araújo Pereira falou disso com o Teixeira dos Santos, quando ele foi ministro das Finanças. Eu disse: "Oh, sr. professora, então, o senhor era professor catedrático da Universidade do Porto, por que é que se meteu nisto?" Mas é que é verdade, o pessoal meter-se na política ou nas redes sociais, para quem tem uma carreira a sério, é completamente contraproducente, porque nas redes sociais eu não sabia, não fazia a mínima ideia, porque eu não tenho redes sociais, como sabem, nunca tive, fui para o YouTube para me entreter, porque o bicho estava parado e eu estava, enfim, a trabalhar que nem um louco, como sabem, e o David também me despertou curiosidade, a verdade seja dita, eu não sabia que as redes sociais eram mesmo doentes mentais e criminosos. Não fazia a mínima ideia, pensava, quem sabe que eram pessoas normais, que estavam, pronto, que tinham plataformas dos dias de hoje. A mim o que é mais interessante na política, nas redes sociais nos dias de hoje, é que os códigos de valores deles está tudo bem, os códigos de valores dos outros é crime. Isso é que eu fiquei, especialmente pessoas como eu e como o Sr. Primeiro-Ministro e como a professora Maria Lúcia Amaral e outros afins, ou seja, pessoas que têm uma carreira, não é? Quer dizer, eu assim, és tu, com o orelho inflamado, que não tens onde cair morto, os teus códigos de valores é que estão bons? Está bem. Mas és um bruto, tens a mania do brigão fresco, e isto e aquilo, todo machão. Chama-se poliamoroso, então os países progressistas não podem ser poliamorosos. Quando é ser poliamoroso, pôr-lhe inflamado, não há problema nenhum. Se é poliamoroso nos últimos 2 anos do brigão fresco, já é uma besta e não tem perfil para fazer nada na vida a não ser vender pinhas no metro. Foi isto que eu fiquei estupefacto. E assim, como é que é? Então, os códigos de valores de minorias, que até há pouco tempo ou era crime, ou era doença mental, ou era um comportamento fortemente censurável, até há pouco tempo, estamos a falar de 10, 20 anos, esses códigos de valores é que está tudo certo. Os códigos de valores da paideia há 2000 anos, que fez a civilização ocidental, que fez a democracia, que fez o cristianismo, que fez o Estado de Direito, que fez os direitos fundamentais, e por aí adiante, está tudo errado. Pronto, eu não sabia que as redes sociais estavam do outro lado. E o pessoal que ataca a política isso dos dias de hoje, que é não só a doença mental e crime, como não permitem que as pessoas com os valores da paideia existam. Enquanto que nós, com os valores da paideia, diz: pronto filho, gostas de levar no cu, à vontade, eu gosto de papar umas gajas, pronto, estamos os dois juntos. Tu vais para um lado do disco e eu vou para o outro lado, pode ser, não? E a paideia diz isso, a paideia diz: pronto, Alcibiades, gostas de engatar a mulher do imperador, mas de vez em quando tens daí umas coisas com o Sócrates. Pronto, está bem filho, à vontade. Pronto, está bem. O Platão ficava a olhar para aquilo assim um bocado. Enfim, está bem, pronto. Gostas disso, pronto, vai à tua vida. E eu tenho esta vida. Pronto, o Platão dizia ao Alcibiades: pronto, está bem, pronto, está bem. Então, está a ver, no século IV a.C. já havia este entendimento em termos de questões de sexualidade e questões de costumes e questões de valores. Pronto,
filho, está bem, pronto. Gostas de ter o olho inflamado, pronto. Pões a pomada e isso passa. Eu, pronto, gosto mais de berbigão fresco, não gosto de bacalhau seco, pronto. O Platão era fresco, e não era pouco. Não. O que acontece nos dias de hoje é o pessoal do outro lado, verdade seja dita, muito oprimido durante toda a história da humanidade, coisas bravas que foram feitas, tanto do ponto de vista sexual como do ponto de vista do género, era os homossexuais, era as mulheres, era dinâmicas não caucasianas, era tudo feito, não pelos gregos, mas por muita gente. Não permitem o produto cultural da paideia a existir. Foi isso que eu vi em relação à minha pessoa e a outros afins, eu sim. Mas não existe mais nenhum modelo cultural, é só o nosso. Os outros são modelos espirituais, não são modelos filosóficos. O budismo não é um modelo filosófico, o confucionismo não é um modelo filosófico, não é baseado na lógica e na racionalidade, é baseado na metafísica, é um modelo metafísico. Aliás, o Heidegger, que eu estou mortinho para vos ler também, desmontou todos os modelos metafísicos de Platão a Kant, todos. Foi muito... Por isso é que ele é tão conhecido e tão respeitado, porque foi outro que conseguiu desmontar. Não se esqueça que Aristóteles também tinha um modelo metafísico, ou seja, ele também desmontou o modelo metafísico do Aristóteles. E voltamos ao mesmo que Aristóteles dominou toda a história da humanidade. Entendem? Até os árabes tiveram muita influência de Aristóteles por causa do Avicena e do Averroes, que traduziram Aristóteles para árabe. Ou seja, foram muito poucas as pessoas na história da humanidade que desmontaram Aristóteles. O primeiro foi Galileu, por isso é que a ciência moderna começou com Galileu. Galileu foi, mas na altura não foi permitido, a Igreja Católica não permitiu que Galileu matematicamente demonstrasse as suas teses, que estavam baseadas nas elípticas de Kepler e na revolução das obras celestes do Nicolau Copérnico, que eu cheguei a dar uma namorada minha que na altura estava em medicina, hoje em dia é psiquiatra na Suíça, que ela tinha a menina da astrologia, eu dei-lhe a revolução das obras celestes do Nicolau Copérnico e disse: tem lá um capítulozinho pequenino sobre a astrologia, isto é a única coisa científica escrita sobre a astrologia na história da humanidade. Ficou danada comigo, lá estás tu, isso é o Júlio. É o Júlio, por acaso, ela conseguiu conhecer o Júlio, era naquele tempo. Essa também toda para a faculdade, à minha Paula. A mãe, pois, veja se ela se estuda consigo, porque ela é, o pai era médico, mas tinha falecido, ela é boa rapariga, mas os namorados, você é todo machão, mas estuda muito e tal. A mãe via que eu era fresco, o poliamoroso, como agora se diz, e pronto, é fresco e tal, mas deixá-lo estar, não é? Não tenho perfil para fazer nada, nem filósofo, nem jurista, nem clínico. O professor Figueiredo Dias a meter-se com a minha colega de doutoramento, cão, vai já para a casota, filho de uma égua. Foi isso que eu vi nas redes sociais. Pessoas com o meu perfil, com o professor Figueiredo Dias, frescos para as garotas. O professor Figueiredo Dias sempre foi muito fresco para as garotas, é verdade. Mas vocês sabem o que nós devemos ao professor Figueiredo Dias. O Estado de Direito, em Portugal. Só. Sem contar com o resto, não é? Mas estes autênticos inquisidores loucos têm um código de valores, que é mesmo da Inquisição e dos cultos religiosos, que são de um dogmatismo absolutamente doentio, em que, típico de quem foi alvo de crime e de doença mental durante toda a história, são pessoas muito desequilibradas, este pessoal. Não estamos a falar dos grupos em geral, estamos a falar de elementos que depois, baseados em determinado tipo de insuficiências, seja do ponto de vista sexual, seja do ponto de vista identitário, levam tudo a eito. O José Edgar Hoover. É estilo José Edgar Hoover este pessoal. Ou seja, tem na sua vida pessoal muitos telhados de vidro, mas são os maiores acusadores morais dos outros todos. O José Edgar Hoover, típico. E o José Edgar Hoover ia ter com o Kennedy. Nunca tive que dar conselho a nenhum presidente americano antes de si. E o Kennedy depois foi ter com o irmão, quer dizer, aquele filho da mãe falta-se levar no colar do amiguinho e eu é que não posso ter umas gajas aqui. Ora, mestre, tem uma moral para falar. Estão a ver, naquele tempo a homossexualidade era muito mal vista. Mas o José Edgar Hoover, lá está, tinha telhados de vidro, até mais não.
O Hermano Zé, por acaso, falou disso há pouco tempo. Depois o Edgar Hoover ia para casa vestir-se de mulher e ia lá no orelhudo, mas estava sempre a acusar os outros de serem os machões, isto, aquilo e aquilo outro. Estão a ver? Ou seja, o que é que depois acontece? A extrema-direita vem, que nem uma leoa, porque os machões da extrema-direita não são como eu. Os machões, como eu, acham piada aos homossexuais e acham piada às mulheres, muita piada às mulheres. E acham, pá, pronto, também vocês têm a vossa vida, nós temos a nossa, pronto. Ou seja, somos tolerantes com os intolerantes. Pronto, vocês acham que nós os machões estamos errados. Está bem, mas a gente não acha que os seus estejam errados. Eu continuo a dizer, como sempre disse, os homossexuais são uns bacanos e deixá-los estar na vida deles. Que algumas pessoas dentro do registro homossexual e dentro do registro do feminismo detestam os machões. Sim, mas são pequenos grupinhos, não é os homossexuais, não são as mulheres, é um pequeno grupinho que por acaso é homossexual, que por acaso é mulher, que no caso do feminismo é feminazismo e no caso dos homossexuais são pessoas, enfim, que têm percursos de vida muito complicados e depois levam tudo a jeito. Não é por serem homossexuais que são difíceis, é por serem desequilibrados. Não é por serem mulheres que são difíceis, é por serem desequilibradas. Ou seja, as feminazis e algumas pessoas no registro homossexual fazem a vida negra aos machões. E os machões dizem, pois, mas nós não podemos fazer a nossa vida, nós fazemos a nossa vida, vocês fazemos a vossa. És um bruto, papas umas gajas. Sim, tu levas no cu. Tu levas no cu e papas umas gajas. Pode ser assim, não. Não, eu posso levar no cu, mas tu não podes papar umas gajas. Vem a extrema-direita. Vem a extrema-direita toda, como é evidente, mas vem que nem uma doida, não é? Porque a extrema-direita adora estas justificativas para meter os homens na cadeia, para meter os homens mortos. Há países que ainda executam os homossexuais. Atenção. É isso que os países progressistas têm uma enorme estupidez. Aí está com pessoas como eu, como o seu primeiro-ministro. Vem o pessoal beado com a igreja e vai meter-vos todos na cadeia outra vez. E se não são executados por um 3. Homens, homossexuais, mulheres lésbicas, os bissexuais a mesma coisa, os transexuais a mesma coisa e as mulheres em geral também. Os grupos que foram oprimidos durante toda a história da humanidade, que são as mulheres e o que hoje em dia se chama LGBT, vai haver um retrocesso civilizacional. Se a extrema-direita começa a ganhar terreno, como se vê pelo Orbán, como se vê pelo Trump. O Trump, por acaso, não é tão mau como eu pensava nesse aspecto. A Marine Le Pen, mais ou menos, está melhor. A Meloni tem dias, mas a Itália com a influência da Igreja Católica, Nossa Senhora. Mas a questão é que a extrema-direita está a subir muito porque os machões como eu, e até com o Sr. Primeiro-Ministro, e outros afins, não são permitidos de existir, e nós dizemos, pronto, está bem, ficam uns para os outros. Que é a minha postura atualmente. Os senhores das redes sociais só sabem atacar este tipo de pessoas, vão ficar com os brutos. A gente temos os nossos defeitos, temos, por acaso temos. O meu maior defeito é o berbigão fresco. Foi a minha educação. Foi a minha educação toda. Aliás, todos os meus mestres eram frescos. Só o professor Pedro Luz é que não era. E o Sr. Conselheiro Sousa Brito, segundo o que sabemos, o Sr. Conselheiro Sousa Brito já foi meu mestre, por assim dizer, já era uma pessoa de muita idade. O professor Maldito era um fresco de todo tamanho. O professor Gossa de Nossa Senhora de Fátima. O professor Michel, não, esse era mais chatinho também. O Sr. Conselheiro Brito também era mais chatinho. O Heidegger, ui, Jesus, Maria do Céu, tinha uma amante pública, que era a Ana Arendt, mas também era uma besta, atenção, e o Gadamer, esse era mais ou menos. O Bia, não, essa era certinho. A Melanie Klein, e pá, aquilo era um bocado fresca também, naquele tempo, como era mulher, que ia mal. Eu acho que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens em termos de promiscuidade. Não, a Camille Paglia, que não falo disto há muito tempo, não tenho paciência para falar disto, mas tem a ver com o ataque ao Primeiro-Ministro, este vídeo, ou seja, que é um modelo de pessoa que é o Primeiro-Ministro, que está sempre a ser atacado. E o vídeo vai ser um grande abraço ao Primeiro-Ministro, porque eu tenho a tese nas redes sociais nos dias de hoje de fazer exatamente o oposto que foi feito no meu canal há muito tempo e que as redes sociais fazem. Estão sempre do contra.
tudo e todos, os pessoas vivem de democracia plena, com um dos Estados de Direito mais desenvolvidos do mundo. Emigrem para os países progressistas e depois vão ver o que é que eu vos estou a dizer. Emigrem para os países mais desenvolvidos do mundo e vão ver que esses países mais desenvolvidos só protegem minoria X, minoria Y, que por acaso não foram eleitos. E depois os senhores vão fazer como o Voltaire, têm que ficar caladinhos porque quem manda não vos deixa falar. Não foram eleitos. Isto não é democracia. Isso não é a plutocracia, não é o poder dos ricos. Esse é o poder de uma pequena minoria, o Nietzsche chamava a ditadura das minorias, que do ponto de vista anárquico, e é aí que estão os maluquinhos todos, perpassa a dinâmica social, empresarial e política e completamente amordaça, como aconteceu com o Peterson também, como é evidente, quem tem uma posição discordante. Mesmo que essa posição discordante seja a que determinou a liberdade das pessoas que agora não nos deixam falar. Porque foram os valores da Paideia, foram as pessoas como eu, que sempre, eu toda a vida defendi os homossexuais. Aliás, foram os psicanalistas que tiraram a homossexualidade da patologia mental. O Freud foi o primeiro a empregar mulheres em profissões diferenciadas. As mulheres não podiam ser nem médicas, nem advogadas, nem juízas, nem professoras. O Freud deixou-as ser psicanalistas, graças a Deus. Ou seja, nós sempre fomos os mais inclusivos de todos na psicanálise. O direito é a mesma coisa, a filosofia muito mais, mas não, hoje em dia, como viram pela Joana Marques, se não é a mulher e o registro homossexual a mandar, parece que não é um país progressista. Pois não mandam, não senhor, mandam se forem eleitos. Eu sempre protegi os homossexuais e as mulheres, sempre. Eu disse à Maria no outro dia, muito cuidado com os homens fracos. Os homens fracos é que são os que batem nas mulheres e os que vão atrás dos homossexuais e os que vão atrás das pessoas que não gostam. O homem forte é um bacana. O homem forte diz, está bem filho, tu fazes a tua vida, eu faço a minha. Não, como viram por mim. Não, eles não vos deixam fazer a vossa vida. Não deixam porque são pessoas completamente desequilibradas, como é evidente. Mas pronto, à vontade. O mundo é pequeno. E nesse aspecto, o que está a acontecer agora é uma perseguição imensa a pessoas como o seu Primeiro-Ministro, como eu, como o professor Figueiredo Dias, que como está jubilado não tem estes problemas. Eu nunca falei disto com o seu professor, não tenho confiança com ele para isso, quer dizer, mas noto que ele deixou de orientar a tese de doutoramento. Eu pedi para ele orientar a minha, mas ele disse, não sou todo, não. Ordens expressas do médico, não posso, há muitos anos. Eu acho que a última tese de doutoramento que orientou foi do professor Pinto Albuquerque. Tese de mestrado. Tese de mestrado foi do professor Pinto Albuquerque, a tese de doutoramento, o professor Pinto Albuquerque, deixa cá ver aqui, eu tenho aqui, deixa cá ver, eu por acaso tenho aqui o currículo do professor Pinto Albuquerque. Não, eu creio que o professor Figueiredo Dias não orientou, eu sei que ele orientou o professor Pinto Albuquerque ou no mestrado ou no doutoramento, tenho essa ideia, ou foi no mestrado ou no doutoramento, foi uma das duas, mas não creio que tenha sido doutoramento. Eu sei que como o professor Pinto Albuquerque é da Católica, pronto, tem outras referências, que o professor Figueiredo Dias é de Coimbra, mas é aí que eu quero chegar. Eu nunca falei disso com o professor Figueiredo Dias, nem com o professor João Marques da Silva, também é outro fresco para as meninas. Porque isto é o que mais me fez confusão mesmo, nunca vos disse isto, mas fez-me mesmo muita confusão. O ódio à minha personalidade por eu ser machão, eu assim, mas isto é o tipo que o homem há 2000 anos. O meu pai era assim, o meu tio era assim, o professor Arnaldo Dias era assim, o professor Figueiredo Dias é assim. É o típico homem, quer dizer, estamos a falar de pessoas com profissões muito diferenciadas. O professor Arnaldo Dias era psicanalista, era médico psiquiatra, era doutorado em psicologia, era um clínico absolutamente excepcional. O professor Figueiredo Dias, um professor de catedrático, que foi tudo, não é? Como sabem, foi excelente professor, excelente jurista, excelente pai de família, excelente marido. Lá a Berta, que era a esposa, não estou a ver, enfim, está a ser uma mulher, iníqua, com o comportamento do homem. Ou seja,
tornou-se uma inquisição sexual e moral, um movimento woke, destruir mesmo o machão, o homem heterossexual branco, mas especialmente o machão. Quando eu estive no Miguel Milhão, era o homem heterossexual branco, o cristão, o rico. Não, eu na altura não fui bastante claro, ou não fui suficientemente claro. O que eu noto nos países progressistas, o que eles atacam, pessoas, não são os grupos, há um ou outro, um pouquinho, né? Que são os que mandam, aliás, né? É o machão, o macho alfa, percebem? Ou seja, o das gajas, o das lutas, o que a extrema-direita sempre custou tanto, por mais que me custe dizer, e a extrema-esquerda também, ou seja, os lutadores, os grandes atletas e os grandes pintas, não é? Os Michael Jordan desta vida, não é por acaso que é o atleta mais rico de sempre. Os Michael Jordan desta vida, o Michael Jordan não pintas todo tamanho e um super-homem puro. O que estes grupos detestam é a arete física e intelectual, o machão puro, o registro de James Bond, como eu já disse aqui muitas vezes, o pintas maior, eles detestam. Eles e elas detestam este perfil porque é o oposto deles, porque normalmente são gordos, são alcoólicos. Eu digo ao pessoal, está bem, és gordo, és alcoólico, gostas de levar no cu. Eu sou atleta, enfim, não alcoólico e papo umas gajas. Pode ser não. Não. Eu gordo alcoólico que levo no cu, eu é que sei. Estão a ver? Ou seja, é tão estúpido que a pessoa fica, está bem filho, mas desde quando é que isso são os valores a seguir pela civilização? A paideia nunca disse isso, nem o cristianismo, nem nenhuma religião, nem nenhum registro espiritual, nem os budistas, nem os hindus, ninguém defende esses valores. Quem é que defende esses valores? Certos grupinhos que os países progressistas determinaram como o progresso da humanidade. Viu-se no que deu. São os países mais desequilibrados que uma vez havia à face da Terra, com taxas de crime avassaladoras e taxas de doenças mentais avassaladoras. Taxas de crime proporcionalmente aos americanos, não. Mas, por exemplo, a Oceania, comparativamente com o Sudeste Asiático, tem muito crime. Muito. Mas mesmo muito, é? A Tailândia, que é uma coisa imensa, tem um crime baixíssimo. E o Sudeste Asiático em geral. Porque o progresso não é progresso. É uma anarquia social, uma anarquia sexual. Porque o São Tomás daqui tinha razão, é sempre a questão da sexualidade que as pessoas têm a obsessão de achar que determina o progresso ou não. Isto já não vos falava disto há um tempo, não tinha paciência muito para falar disto, né? Mas o que é que diz aqui o HB? Vou falar do seu e-mail Afonso Azevedo, eu vi o seu e-mail do outro dia. Sim, Tiago Moreira também vi o que a Rita Seabra disse, grande senhora. HB, vou falar disso no próximo e-mail, quero ir para a leitura. Cristina Guimarães, muito obrigado, as 9.000 páginas é o que eu gosto, são os meus valores. Sim, o meu defeito são as garotas, reconheço que sim. Quando os senhores souberem quais são os defeitos dos inquisidores, aí é que os senhores vão ver aí é que os senhores vão ver o que a casa gasta. Os grandes líderes e os grandes intelectuais, sim, nós temos os nossos defeitos, temos. Os meus maiores defeitos é o show-off e as mulheres. Sim senhor. O show-off, devido a ter montado a estrutura caracterial do Macbeth do Shakespeare, não é? Deixar-me morrer na minha armadura, teve que ser, senão, se o ego não se fosse montado, não montado, não, é como dizia o Elvis, é a fatiota que faz o entertainer, não é? O ego tinha que ser montado para servir àquele meio, como é evidente, e deu um jeito na vida. E o show-off é o que é, não é bonito, mas também pouco me importa, comparativamente com os inquisidores, vou para o céu. As mulheres, hoje em dia estou muito mais calminho, é muito mais ladrado que morder, mas estou bastante orgulhoso de gostar tanto de mulheres, porque os homens que gostam muito de mulheres protegem-nas,
Se isso não é perfil para clínico, nem para filósofo, nem para jurista, pronto, está bem. É o vosso. Está bem. Gostas de levar no cu. Isso é que é um bom perfil para jurista. Está bem, pronto. Gostas de ser gordo alcoólico. Isso é que é ser um perfil bom para clínico. Está bem. Tens os piercings na rata, cabelo azul e és peluda que nem uma cadela e que nem uma macaca. Isso é que é um perfil para uma clínica. Está bem, pronto. Porque esse é o outro lado. Este pessoal com estas características que eu acabei de vos dizer é que me acusa a mim que eu não tenho perfil para isto, aquilo e aquilo outro. Não sei se estão a ver, não é? Assim, como é que é? Como é que é? tu é que tens estatura moral e intelectual para teres uma profissão diferenciada e eu não tenho. Está bem. Gosto de umas gajas de vez em quando. Vou para a noite e dou uma trinca lá com o Red Bull e tu, que és uma cadela peluda, parece uma maluquinha macaca saída do hospital psiquiátrico, é que és a profissional excelente. Ai, Jesus, por Deus do céu. Isto são os países progressistas. Não são países progressistas, são países malucos. Pronto, não há problema nenhum, filhos. No dia de anos, eu vou-vos dizer o plano de atividades, ficam uns para os outros. Os senhores estão bem, uns para os outros. Porque as pessoas que têm cá as 9.000 páginas de valores, seja de Figueiredo desta vida, seja de Heidegger e Gadames, porque vejam, pessoas como eu que passam vida a estudar com os melhores que a sociedade produziu, como são machões, se eu não fosse machão o pessoal gostava de mim, não creio. A minha personalidade irrita. Porque sou demasiado abrasivo, a minha autoconfiança, o meu domínio, não, este pessoal tem um registro psiquiátrico. Os seus têm que ser, é como diz a Camille Paglia, uma grande feminista de Yale, a mulher promíscua descompensa. Eles têm uma inveja absolutamente mórbida de tudo que nós somos, gostavam de ser como nós, acham que têm direito a ser como nós, por isso querem destruir tudo o que nós somos porque não conseguem ser como nós. Entendem? Seja nas questões sexuais, seja nas questões intelectuais, seja nas questões patrimoniais, seja os carros, seja os cursos, seja as mulheres, tudo em nós os irrita porque eles não têm nada, nem são nada do que nós somos. A Camille Paglia diz que é esse o principal problema do feminismo. Quer ser como homem, mas nunca poderá ser como homem. Então o homem machão, Nossa Senhora. A mulher promíscua descompensa. O homem promíscuo é um bacana. Como é que isso pode constatar? Se eu sou promíscuo? Hoje em dia, creio que não. Hoje em dia, promiscuidade acho que é uma palavra excessiva em relação a mim. Vou ser sincero. Era, ui, Jesus. Agora acho que não. Mas também sempre fui solteirão, quer dizer. Não estou a ver qual é que é o problema. É o poliamoroso nos dias de hoje. Não há qualquer imoralidade, aliás, é uma coisa completamente legítima dos países ditos progressistas. Mas já sabe, os países progressistas, os direitos só estão naquelas minorias. Os outros todos não têm direitos nenhum. É portanto para rir. Pronto, está bem. Deixá-los estar, sim senhor. Não, eu não dou para esse peditório, eu só defendo os meus. O Sr. Primeiro-Ministro é um dos meus. Vamos para o Código Penal. Como reações penais de conteúdo pedagógico e reeducativo, particularmente no que diz ao regime da prova, só devem ser decretadas quando o Tribunal concluir, em face da personalidade do agente, das condições da sua vida e outras circunstâncias indicadas no artigo 48, número 2, aplicável também ao regime de prova por força do artigo 53. Serem essas medidas adequadas a afastar o delinquente da criminalidade. Eu também não ajudo a mandar às bocas a que leva no cu. Mas estou-me sempre a atacar. Eu gostar de beber com fresco. Pronto. Somos todos iguais. Pronto, eu gosto de beber com fresco e os senhores gostam de ter o orgulho inflamado. Ficam ofendidos. Somos todos iguais. É como a medida lá no Karaté. Eu não discrimino as pessoas por serem homossexuais ou por serem mulheres ou por terem insuficiências físicas. Somos todos iguais. Têm deveres e direitos. Se os senhores me mandam bocas a mim, eu mando bocas aos senhores. Sejam os senhores mulheres ou homossexuais, seja quem for. Mas isso é homofobia. Não, não é. É exatamente o oposto. É por eu considerar um homossexual igual a mim, é que estou sempre na brincadeira e estou no gozo. Porque, como veem, aliás, grandes referências intelectuais minhas são homossexuais. O Wittgenstein é um bom exemplo. Até o Alcibiades eu acho piada aquela brincadeira que ele tinha com o Sócrates. E o Alexandre Grande também tinha lá o Miguel Fastos. Nunca fui homofóbico. Aliás, nenhum psicanalista é homofóbico, como é evidente. Fomos nós que tirámos a homossexualidade da lista das patologias mentais, não somos nem homofóbicos,
nem misógino, muito pelo contrário. Agora, quem não nos deixa mandar umas bocas, não posso mandar bocas porquê? Estou na brincadeira, estou no gozo. Ah, não podes. E a Joana Marques pode? E o Ricardo Eus Pereira pode? Mas não posso porquê? Tu eles podem dizer o que querem porque são bobos da corte e eu estou numa rede social, não posso, mas estou onde? Na Santa Mãe da Igreja, no Vaticano? Não. Só para saber, não. Pois. Os direitos de uns não podem interferir com os direitos dos outros. Vão respetar o Frei Dias, pode ser? Artigo 48, número 2. É correspondentemente aplicável o disposto nos números 3 e 4 do artigo 58 e número 1 do artigo 59. Artigo 58. Isto é o nosso Código Penal. Isto agora nos vídeos eu vou dando pouco a pouco, não os leio todos. Artigo 58. Prestação de trabalho a favor da comunidade. Artigo 59. Suspensão provisória, revogação, extinção e substituição. Vamos um bocadinho para a minha tese, depois vou aos vossos e-mails. Não discriminem as pessoas. Deixem lá as pessoas fazerem a vida delas. Se gostam disto e aquilo e aquilo outro. Toda a vida andamos a discriminar as mulheres e os homossexuais. Isso é uma estupidez. Deixá-los estar. Eles não nos respeitam a nós. As feminazis e algumas pessoas dentro do registro LGBT. Também. Deixá-los estar. É como os muçulmanos. Tem o pessoal da Al-Qaeda e tem as pessoas normais. Dir-me-ão, é a sua luta? Não é. Já a Mein Kampf do outro. Não, já não estou interessado. Já não estou interessado em contribuir, porque a minha personalidade é muito abrasiva, entendem? Não estou nada interessado em contribuir para... Eu sou parte da solução porque eu meto os travões na extrema-direita e eles respeitam-me, mas daí sou parte da solução porque a extrema-direita é muito perigosa com os homossexuais e com as mulheres, muito perigosa, são umas bestas, e o pessoal da extrema-direita tem-me medo e respeitinho e diz, se este que é o machão dos machões, porque a extrema-direita é muito menos alfa do que eu, é muito menos dominante, eu tenho muito mais força física e intelectual e a extrema-direita voa abaixinho comigo, como viram pelos miúdos e outras pessoas afins, não é? Eles, este aqui, metes-me na linha. Eu sou uma parte da solução porque realmente consigo meter na linha à extrema-direita e até à extrema-esquerda, por mais incrível que pareça, mas não estou muito interessado em continuar a fazer isso porque o outro lado não me agradece. O outro lado ataca-me. Porquê? Porque eu mando-lhes as bocas. Na brincadeira, no gozo, porque somos todos iguais, ataca-me. Pronto, me atacam, fico com o extremo, e depois resolvem vocês o assunto, pode ser? Muito obrigado. Vamos para a introdução do Tratado Lógico-Filosófico do grande Wittgenstein, um homossexual, um dos maiores génios da humanidade, que eu seria muito amigo se ele fosse vivo. Muito amigo. Se eu tenho amigos homossexuais, claro, como é evidente. É que não há diferença, é que os seus são mesmo maluquinhos. Os homossexuais são exatamente iguais aos heterossexuais, por isso é que a religião é tão perigosa. E as mulheres também são umas bacanas, As mulheres, só o cheiro das mulheres quando uma pessoa passa na rua, mesmo que estejam suadas, é um espetáculo. As mulheres é o melhor que temos na vida, são umas bacanas. A mulher sempre será muito melhor que o homem em termos afetivos. Em termos gerais do termo, a mulher só é mais complicada quando é perturbada, aí já é aí a coisa inquina. Mas pronto, os senhores é que sabem da vossa vida, os senhores é que têm os códigos de valores para serem excelentes profissionais, ficam os senhores com a vossa vida e eu vou à minha, pode ser? Muito obrigado. Escrita à maneira das suras do Alcorão ou dos livros da Bíblia, com divisão em versículos, significará, este é o Tratado Lógico-Filosófico que desmontou 2400 anos de Aristóteles, Galileu desmontou 2000 anos de cosmologia, 2400 anos de lógica aristotélica, o modelo lógico foi desmontado por Wittgenstein, o que estamos a ler agora. O modelo cosmológico de Aristóteles, se quiserem astrofísico, para usar a linguagem de hoje, foi de Aristóteles e de Ptolomeu, o Arganon, foi desmontado no século XVI por Galileu. 2000 anos. Só o Papa João Paulo II é que pediu desculpa pelo processo de Galileu, porque o Galileu não foi aceito pelos cardeais, e os cardeais disseram logo, o senhor já leu Aristóteles. Foi logo o argumento da autoridade. Não, ele disse, já li e ensino.
2000 anos, Galileu demorou para desmontar o modelo cosmológico de Aristóteles. O modelo químico de Aristóteles demorou 22 séculos, 2200 anos, com o Lavoisier, que é o pai da moderna química. E a taxonomia também no século XVIII, com o Linneu. A taxonomia é a classificação dos seres vivos nas espécies e nas diversas divisões. O vulgar de Linneu vem daí, não é? Linneu desmontou a taxonomia de Aristóteles. A própria física foi desmontada por Newton. O modelo cosmológico é uma coisa, a física de Aristóteles existia, foi o pai da física também, foi desmontado também no século XVI por Newton, 500 anos. 2000 anos, grosso modo. E depois o modelo metafísico foi desmontado por Heidegger no século XX. O Heidegger desmontou os modelos todos de Platão a Kant. Isto é Aristóteles. Wittgenstein foi um deles. Foram muito poucos as pessoas na história da humanidade que conseguiram desmontar o Aristóteles, que foi a pessoa que mais deu à humanidade. Que também era outro por causa que gostava das gajas e tal. É que é completamente natural à testosterona, ao macho alfa, de ser-se mais poliamoroso. Porque é a semente a inseminar, como o Gengis Khan, que supostamente tem 16 milhões de descendentes vivos. Pois, claro, os seus querem... Nunca vi tanta gente com deficiências, como diz a minha mãe, deste lado do mundo. Quer dizer, pessoas que nascem naturalmente defeituosos. Não gosto de falar assim, mas enfim. Porquê é que será, não é? Esta genética não é nada alfa, não é? Genética criminal e doente. Sim, senhor. Para concluir, significará este modo de expor, marcado na última sura citada em enxergo, dificuldades de expressão ou convite ao exercício da inteligência, em que basta o simples ato de asseverar os axiomas, princípios, para que todas as conclusões se possam e devam desenvolver imediata e ininterruptamente. Essa sura, Suzer, melhor, afirma que algo que tem de ser intuído em vivência direta. Isto é o tratado lógico filosófico do nosso grande amigo Wittgenstein. Eu já não falo nisto, como sabem, não tenho mesmo paciência nenhuma, porque as pessoas não percebem porque não querem perceber. Aqui está o pessoal que gosta de aprender. Pronto, e cada um sabe de si, vocês fazem a vossa vida, eu faço a minha, mas vos garanto que as redes sociais e a politiquice destrói por completo as pessoas com carreiras e pessoas de bem, porque são doentes, são pessoas doentes, são pessoas criminosas que não aceitam o sucesso, os valores dos outros, não aceitam. São pessoas que estão à margem da sociedade e depois pronto, apanham um primeiro-ministro pela frente, apanham uma ministra da administração interna pela frente, apanham a minha pessoa pela frente, levam tudo a eito. Porquê? Porque a tecnologia lhes dá aquele poder. O computador é como se fosse uma 9mm. Às vezes o feitiço vira-se contra o feiticeiro, não é? Por isso é o mundo que temos. O Kaczynski avisou, o Jaspers avisou, o Heidegger avisou, o homem na área da técnica, cuidado com isso. Tese de doutoramento em Direito Penal, versão em português, a minha. Tínhamos ficado no professor Figueiredo Dias justamente a falar... vou-vos dar este parágrafo que inicia a conclusão, por acaso encontrei aqui, gosto muito. Só para as pessoas verem o que é que eu tentei fazer na minha tese de doutoramento em Direito Penal. Eu vou-vos ler, porque já está a pescar, eu não quero ser longo. Entendida a relação entre o conceito ético de culpa jurídico-penal e a compreensão do homem enquanto sujeito comunitário, todos temos os mesmos direitos. Ou seja, o que os senhores têm que perceber é que a questão do direito é o conceito ético de culpa jurídico-penal tenta compreender o homem enquanto sujeito comunitário. É verdade. É verdade, porque é enquanto nós estamos na sociedade. Qual é o nosso valor na sociedade? Poder-se agora compreender em termos que será de conceber um conceito penal de culpa, nomeadamente se perspectivarmos em gente como si, como tentámos ilustrar ao longo da nossa investigação doutoral. Ou seja, é sempre dar a entender como é que
a pessoa se articula com a sociedade e vice-versa, porque senão nós não conseguimos iniciar um código de valores legítimo que seja igual para todos, ou seja, porque não vêm em grupos, seja por razões morais, seja por razões sexuais, como dizia o São Tomás de Aquino, sempre a tentar controlar a vida sexual das pessoas, né? Sempre foi o sonho das religiões, sempre, seja por razões políticas, seja por razões filosóficas, as outras pessoas vêm atrás de nós, que nem uns malucos, porque a lei não nos protege. A lei é a única que consegue proteger as pessoas das suas sensibilidades sexuais, morais, intelectuais, jurídicas. Porquê? Filosóficas. Porque diz, não, somos todos iguais. Este pessoal não acha que somos todos iguais, acha que eles foram oprimidos, e foram, e agora estão a estar contas connosco. O que é que isto tem determinado? A extrema-direita tem subido que nem uma louca, porque a extrema-direita diz, não ajustam contas, não senhora, o que vos vai acontecer é que vão voltar todos para as cadeias e depois aos hospitais psiquiátricos de onde nunca deviam ter saído. É um exagero, porque a maior parte deste pessoal até é pessoal normalíssimo, como é evidente, mas um ou outro elemento não é. Um abraço.